Fala concurseiro, fala concurseira. Mais uma vez é uma satisfação muito grande preparar esse vídeo, especialmente para ajudar na sua aprovação. Prova discursiva aí, banca setup do concurso do IGPREV, que é iminente. Claro, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar mais esse vídeo para ajudar na sua aprovação. E segundo, agradeço a cada um de vocês que me prestigiou aqui no YouTube, que me prestigiou no Instagram. O meu muito obrigado por me ajudar nesse crescimento desse meu mais novo canal aqui no YouTube. Então olha só, você sugeriu, você alertou o professor Alessandro, tá? No outro vídeo que eu fiz aqui para essa banca, para esse concurso IGPREV, que você solicitou aqui no YouTube, eu fiz, tá? Eu deixei bem claro, olha, se a banca, se tiver no edital do concurso o conteúdo, por exemplo, o manual de redação oficial, a banca pode cobrar, pode transformar no tema, como ela já fez em outras vezes, né, quando banca a Fundação Setup. Então eu expliquei. Você ainda não viu esse vídeo? Assista, ele é muito importante. Você que já viu, tá? Como o Rui que viu por completo, disse, professor, mas tem esse conteúdo. Então, pensando nisso, tá? Para que você não seja surpreendido ou surpreendida para o cargo específico que tenha esse conteúdo no edital. Então preparei aqui esse tema, eu peguei o tema da própria banca, tá? Na sua irmã Gema, eu estou usando essa expressão aqui, em que ela cobrou sobre o manual de redação oficial, certo? E com base nesse tema, eu criei um texto com a estrutura coringa, gente. A estrutura coringa que vem sendo usada como dissertação expositiva, ela vem sendo muito avaliada de maneira muito bem no Sebrae. Eu tenho certeza que aqui também, em Banca Setup, você vai conseguir tirar uma nota boa. Então, eu preparei um texto, tá? Que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo, mais ou menos o que você vai ter que fazer na sua prova, caso caia esse tipo de tema, tá? Deixo bem claro que essa estrutura coringa ela não serve apenas para esse tipo de tema, ela se encaixa para qualquer tema que tenha, nesse caso, ó, que solicite para você escrever uma dissertação expositiva. Gente, então assista esse vídeo até o final e desde já eu desejo a todos uma excelente prova. Olha aqui onde o indivíduo estava escondido no edital, que manual de redação da Presidência da República, né? Tá aqui na parte de noções básicas de secretaria, a parte de conhecimentos específicos, né? Do nível médio, cargo 1, assistente administrativo. Então não custa nada treinar, tá? Então aqui já foi um tema dessa banca. Então veja que, no caso, assim como eu falei sobre a questão do ciclo PDCA, né? Que a Fundação Setup cobrou, e que a Setup poderia cobrar, que ela não estaria repetindo o tema, né? Embora sejam mesmas bancas, mas tem CNPJs distintos, enfim, e tal. E caiu, né? Então, não custa nada aqui, ou mais ou menos como pode vir a proposta, tá? Você deve prestar atenção que isso aqui não é um estudo de caso, tá? É um texto dissertativo, ó, que a banca ela pode cobrar de você, ó. Ela pode criar uma situação como essa, hipotética, mas aí você vai discorrer o quê? Um texto dissertativo de 20 a 30 linhas, tá? Só quero ressaltar aqui, gente, esse material, eu fiz aqui um PDF, que tem gente que pede, às vezes quer, tá? Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, o texto pronto e o tema, certo? Então eu vou mandar para você. Caso você queira, então eu vou mandar aqui por um Pix de apenas R$5 aí, certo? Essa pequena taxa aí, vou lhe mandar esse arquivo. Tem outros arquivos gratuitos também que eu já enviei, tá? Então nesse aqui especificamente, caso você tenha interesse, tá aqui, eu vou deixar o tempo para você pausar o texto, né, que eu produzi, certo? E aí caso você queira um material em PDF, então só, como eu falei, entre em contato comigo aqui, que eu vou por apenas uma taxa de R$5 que eu vou lhe mandar esse arquivo em PDF aqui para você estudar mais um pouquinho, certo? Então aqui a situação hipotética que foi colocada, ó. Maria Antônia foi aprovada no concurso para assistente administrativo da Auditoria Geral do Estado X. Sua primeira tarefa será elaborar um ofício destinado ao procurador-chefe da Procuradoria Geral do Estado. Como ela está em dúvida sobre como redigir o documento, Fernanda, sua gestora imediata, recomendou-lhe corretamente usar os atributos, ou seja, as características, as especificidades da redação oficial listados no Manual de Redação da Presidência da República. Então, eu queria aqui uma situação hipotética, vamos dizer assim, ao invés de ser uma frase que compõe um tema, a banca criou uma situação hipotética. Então, com base nisso, está aí o comando
conhecidíssimo dela, né? Então, redija um texto dissertativo de 20 a 30 linhas, em que o que, ó, liste para Maria Antônia quais são os atributos da redação oficial, explicando cada um deles. Então, veja bem, professor, no caso aqui, eu vou ter que fazer um texto começando assim, mais ou menos, prezada Maria e tal, etc. Não, tá? Nesse caso, você vai escrever uma dissertação, tá? Expositiva, certo? Em que você vai explicar, ó, o que? Quais são os atributos, quais são as características da redação oficial, tá? Então você coloca o que numa lista, é isso? Não, você vai apresentando no seu texto e vai explicando cada um deles, tá? Não necessariamente fazendo referência a Maria Antônia. Por isso que, por exemplo, temas como esse, ó, eu sempre indico essa estrutura aqui, certo? Que vem dando certo para texto dissertativo expositivo. Então aqui está o rascunho do texto, viu, gente? É o rascunho, ok? Tem algumas falinhas aqui, tudo é letra, né? Feita, o texto escrito à pressa, com essa letra aqui tá um pouquinho feia, mas é o rascunho. Para isso aqui, para provar aqui, ó, a princípio o texto coube aqui em 30 linhas, certo? Então eu vou falar dessa parte aqui da dissertação que usa essa estrutura coringa, tá? Que eu indico para dissertação expositiva. Então tá aqui o rascunho, ok? Aí olha só, a estrutura, né? A estrutura que o texto, nesse caso aí, o que foi feito para adequar ao tema, ou seja, para ajudar quem? No caso aqui, ó, para ajudar a Maria Antônia, ou seja, para discorrer sobre quais são os atributos, quais são as características principais da redação oficial e explicar cada uma. Então a proposta aí coube nesse tipo de texto, nessa estrutura coringa. Sendo assim, veja só como ficou aqui, ó. Então nesse caso, veja, como eu sempre falo, não é obrigado você escrever o texto em 4 parágrafos, mas a partir do momento que a banca pede para você escrever uma dissertação, você tem que prestar atenção que a estrutura do parágrafo ela tem que obedecer a uma convenção, vamos dizer assim, tem que ter pelo menos, o ideal é que tenha 3 períodos, mas se tiver 2, muito bem. Então observa que cada parágrafo do meu texto ali, ó, por exemplo, a introdução é a menor parte, tem 6 linhas. Então tem gente que escreve, por exemplo, parágrafos com 3 linhas. Então tenha muito cuidado com isso aqui, que a gente chama de parte embrionária, certo? Eu não vou detalhar muito isso aqui, tá? Embrionária, ou seja, é um embrião, não é um parágrafo. Isso aqui pode influenciar negativamente na nota lá quando for avaliado o critério da tipologia, né, em relação ao tipo de texto, a estrutura do texto dissertativo. Então tá aqui, gente, ó, o que foi que eu fiz? Contextualizei o tema no que diz respeito ao tema, ou seja, aos atributos da redação oficial. Segundo, coloquei aqui esses termos aqui intercalados, né? Segundo o manual da presidência, certo? Convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Tá? Que aspectos? Quais aspectos, professor? São exatamente os atributos. Então veja só, eu peguei esses elementos do tema lá, da frase que compõe o tema, e coloquei aqui num parágrafo, ou seja, eu transformei numa estrutura de uma dissertação, tá? Então, nesse contexto, vírgula, destacam-se quem? Aqui, ó, quais são os atributos, tá? Entre outros, desse caso aí da redação oficial, segundo o manual da Presidência da República, a impessoalidade, o uso da norma culta da língua portuguesa, a clareza, concisão, formalidade e uniformidade da produção de ofício destinado ao procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado do Pará. O que foi que eu fiz aqui, ó? Por exemplo, se meu texto ele terminasse bem aqui, ó, por exemplo, ele poderia ficar mais ou menos entre 3 e 4 linhas. Aí, como eu lhe falei, eu poderia correr esse risco de o corretor analisar meu texto como tivesse uma parte embrionária. Pois isso pode acontecer? Pode. Tá? Como eu falei, parágrafo de 3 linhas e meia é muito arriscado, porque desobedece a noção de que cada parágrafo tem que ter uma estrutura da dissertação, né? Tem que ter pelo menos um tópico frasal, desenvolvimento
de informações secundárias, a conclusão do parágrafo, enfim, agora um parágrafo com 3 linhas a gente chama de parte embrionária. Eu reforço aqui para você não perder ponto nesse quesito, nesse aspecto, certo? Ó, tá aqui a minha introdução. O que foi que eu fiz? Veja aí se eu estou fazendo alguma referência aí, tá? Para Maria Antônia, não é isso? Não. Por quê, gente? Não é um estudo de caso, ok? Nesse sentido, a banca, tá? A banca, o que é que ela vai querer? Que você discorra uma dissertação expositiva em que você aborde, não é isso? Em que você cite quais são esses atributos, cite quais são essas especificidades da redação oficial e explique cada um deles. Feito isso aqui, pronto, você abordou o tema, tá? E não tem para onde correr, tá, gente? Então veja só. Ah, professor, eu pensei que eu teria que colocar a Maria aqui. Não, não precisa. Se você quiser, por exemplo, na prova, você cair um tema desse e colocar aqui, ó, no que diz respeito ao caso em tela, que a gente usa normalmente isso para um estudo de caso, nesse sentido aí, por exemplo, aqui eu poderia usar isso. No que diz respeito ao caso em tela, que caso em tela? A questão, a situação hipotética que foi colocada, tá? Então, segundo o manual da presidência, convém analisar e tal, é isso. Nesse caso, eu preferi vir por essa via aqui, ó, contextualizar o tema, porque, tá, tem uma situação hipotética que a banca criou, mas ela quer isso de mim, que eu explique aqui em uma dissertação expositiva quais são esses atributos, tá, e explicar cada um deles, né, citar e explicar. Aí olha só o que acontece. Eu vou organizar meu texto. Então, cada parágrafo aqui eu escolho um ou dois aspectos para abordar. Por que eu preferi fazer dessa forma? Como eu falei para vocês, tem, por exemplo, candidatos ou candidatas que escrevem, professor, eu vou explicar aqui, perdão, em um parágrafo, a impessoalidade. Qual é o risco? De repente você discorre apenas 3 linhas, parte embrionária, banca pode descontar. Então aqui, se é possível colocar, por exemplo, um único parágrafo, 2 aspectos, até porque nesse caso aí, nessa temática, tem esses atributos têm uma certa inter-relação. Então, entendeu, você leu o conteúdo, entendeu quais são os atributos, né, do manual, então eu vou deixar aqui um parágrafo para impessoalidade e para o uso da formal da norma culta, por exemplo, da língua portuguesa. Então é isso. Então o que foi que eu fiz, ó? Não esqueça de fazer isso lá no dia da prova, tá? Porque a banca ela olha, eu utilizo o elemento coesivo aqui, ó, entre os parágrafos, olha só, em segunda análise, não é isso, ó? Nesse caso aqui, ó, olha só, aí a vírgula, não esqueça que essa vírgula é obrigatória. E aqui o portanto, ou seja, eu não vou perder ponto na questão de usar conectivo entre os parágrafos, assim como eu uso conectivo dentro dos parágrafos aqui, ó, para relacionar, por exemplo, orações, ó, relacionar período, para assinalar relações aqui, tá? Como nesse caso aqui, ó, de explicação, né, de conclusão, enfim. Tá aqui, ó, o termo exemplificativo, ou seja, então é um texto que a banca quer. As ideias não ficam soltas, as ideias estão aqui, ó, progressivamente, né, desenvolvidas, mas o que? Conectadas. Então, por isso que a gente tem aqui, eu posso dizer que é um texto dissertativo, em que o conceito de texto como todo sentido ele é aplicado. Olha só, em primeira análise, vírgula, eu fiz, vírgula de novo, né, para intercalar essa parte aqui, ó. Como qualquer outro documento de correspondência oficial, deve apresentar, aí aqui eu vou explicar o que? A impessoalidade que eu só mencionei na introdução, não detalhei. Sendo assim, a redação oficial deve ser o que? Isenta de marcas de pessoalidade. Professor, eu posso colocar um outro conceito de impessoalidade? Se tiver relação com o tema, com certeza. Tá? Falta de marcas de pessoa, de impressões pessoais, né, que não tenha pronomes de primeira pessoa. Você pode usar esse tipo de linguagem, desde que você esteja explicando do que se trata a questão da impessoalidade. Então, deve ser isenta de marcas de pessoalidade, vírgula, por isso não pode expressar impressões individuais de quem comunica, de quem recebe e do próprio conteúdo tratado no ofício, por exemplo. Ou seja, o que foi que eu já fiz aqui nesse parágrafo? Eu citei e expliquei, tá? O aspecto, o elemento 1, que no caso é
tá? A impessoalidade e não a pessoalidade, ou seja, a impessoalidade, certo? Utiliza um conectivo para colocar aqui um outro aspecto e explicar, para citar e explicar. Assim, vírgula, o uso formal da linguagem, olha aqui, ó, o elemento coesivo que mantém a progressão do texto. É outro aspecto a ser observado. Nesse contexto, torna-se imperioso atentar às regras de gramática. Então, estou explicando o que é esse uso formal da linguagem. É justamente a Maria Antônia, ou seja, nesse sentido aqui a dissertação, olha só, olha o risco que a banca te coloca numa situação como essa. Vamos lá, você escreve e diz, Maria, você tem que fazer isso. Por exemplo, tem gente que não assistiu essa aula aqui, por exemplo, em um tema como esse, vai fazer isso. Aí o que acontece? A linguagem da dissertação é expositiva da dissertação, tá? É universal, o leitor é universal. Então aqui a gente está falando para todo mundo, tá? E nesse caso inclui a Maria Antônia. Então torna-se imperioso atentar às regras da gramática, tais como, aí eu cito exemplo, eu poderia citar outros, mas tem a questão do tempo, né? E também do espaço aqui do parágrafo, do número de linhas do meu texto, ó. Então tá aqui, ó, faz parte do uso formal da linguagem, emprego de pronomes de tratamento, regras de acentuação, tá? Então aqui eu estou deixando claro que a Maria Antônia, tá? Ela vai ter que saber acentuar as palavras. Imagina mandar um ofício com erro de regra de acentuação, com desvio de pronome de tratamento, né? Imagina ela mandar um ofício, tu, chefe, tá? Enfim, e por aí vai, etc. Então tem que, é isso que eu estou expondo, eu estou explicando aqui. Então tenho aqui o segundo atributo, eu estou abordando o tema, e agora eu estou explicando o segundo atributo, né, do manual da residência, da presidência, né? Perdão aí. Então tá aqui, ó, da redação oficial, as regras da gramática, emprego de pronome de tratamento, regras de acentuação, sinais de pontuação, né, regência, crase, concordância, entre outras aqui, tá? Nesse caso, regras. Pronto. Então, nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, e é para isso que serve o parágrafo de desenvolvimento, viu, gente? Eu vou fazer desdobramento das informações, eu vou fazer desdobramento de fatos e informações, nesse caso sobre aquilo que eu apenas mencionei na introdução. Terceiro parágrafo do texto, segundo do desenvolvimento, eu escolho, nesse caso aqui, outro aspecto ou outros aspectos para fazer o que? A citação deles, bem como a exposição deles. Então, olha só. O referido manual também orienta o emprego de clareza, está aqui é outro atributo, e concisão, está aqui é outro atributo, na confecção de textos oficiais. Dessa maneira, a primeira, ou seja, olha o elemento coesivo aqui, ó. A primeira refere-se, eu estou o quê? Exemplificando, eu estou conceituando, eu estou definindo, tá? Eu estou explicando. Por isso que o nome é dissertação expositiva, eu tenho que explicar, analisar aqui, ó. A primeira refere-se à qualidade básica de todo o texto de ofício, né, clareza, de forma que permita a imediata compreensão do texto pelo leitor. Ou seja, o que é clareza, o que é que eu estou explicando, vai ter que fazer um ofício, tá? Que seja bem objetivo, que seja claro no sentido de quê? Que permita uma fluência de leitura. Então, quando chega lá, imediatamente o chefe, né, pela linguagem que foi utilizada, pela forma do texto, pelas palavras que foram bem colocadas, o texto vai ficar bem claro para comunicação. É isso que eu estou explicando aqui, ó, tá? Eu poderia, como eu falei, eu poderia colocar mais detalhadamente outras palavras aí. Você pode. Não esqueça, cai um tema como esse, aí você explica, professor, mas para mim clareza aquilo e tal, etc. Eu utilizarei outras palavras. Abordando o tema, explicando clareza, não fugindo dele, beleza, pode caprichar aí, viu? A segunda, ó, o que, ó? Elemento coesivo que eu uso corretamente no meu texto aqui, ó. A segunda, por sua vez, né? Por que a segunda? Porque eu tenho a primeira. A segunda, por sua vez, consiste na polidez do acesso linguístico, ou seja, o que é concisão? É a economia na linguagem, obtida por meio de uma redação que consegue transmitir o máximo de informações com um número mínimo de palavras. Ou seja, um ofício é um texto que você deve escrever, ou qualquer outro texto que faz parte, né, da redação oficial, que no caso você tenha um poder de síntese, né, que você não tenha excesso de palavras, por exemplo. Então, às vezes você escreve, por exemplo,
em 5 linhas, se você fazer uma revisão daquele conteúdo, né, tirar os excessos, tá? Eu poderia dizer, por exemplo, deixar mais ou menos o sujeito e o predicado, né? Não usar muito aposto, por exemplo, não usar muito vocativo, enfim, deixar o texto enxuto, tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo a concisão, é esse atributo, tá? Justamente por meio do qual a redação consegue, usando o número mínimo de palavras, o que transmitir uma quantidade grande de informações. Cumprindo aqui, ó. Então, abordei lá os atributos. E agora, o que é que eu vou fazer na conclusão? Eu vou apresentar a proposta? Não. Eu vou simplesmente encerrar o meu texto. E aí, o que? Encerrar, fazer a discussão, né? Citar os outros atributos, né? Isso, e explicar. Então, é isso, gente. Se cair um tema como esse na prova, nesse domingo, nessa prova que é iminente, sobre essa temática, é basicamente isso que você vai fazer, tá? Vejam que em nenhum momento a Maria Antônia aparece aqui, porque o texto ele é dissertativo expositivo, o leitor dele é universal, certo? Eu só quero reforçar aí, ó, pedir para você novamente fazer a inscrição aqui no meu canal do YouTube, professor Alessandro aqui, ó, tá? Deixar o seu like, deixar o seu comentário, a sua sugestão, tá aqui, ó, sugestão, virou uma aula aqui interessante para lhe ajudar na sua prova discursiva, para você não ser surpreendido. Não serve apenas para o IJPREV, certo? Qualquer edital que tiver no conteúdo lá, redação, manual de redação oficial, ok? E dizer que o tema da redação vai sair lá do conteúdo, então esse aqui vai servir para você, certo, gente? Então, um modelo de texto pronto, em que é abordado justamente, tá, o tópico relacionado à questão do manual, dos atributos, né, da redação oficial. Então, olha só. Portanto, a formalidade e a uniformidade são outros atributos da redação oficial, os quais são fundamentais nesse tipo de correspondência. Dessarte, eu poderia colocar outro, né, com efeito, consequentemente, por conseguinte, vírgula. O texto do ofício deve ser feito em polidez e com civilidade, tomando como princípio de que o grau de intimidade, tá? Isso está relacionado à questão da formalidade, certo? Então, eu vou utilizar uma linguagem formal, não é isso? Eu vou utilizar a norma de maior prestígio social, que é a norma culta da língua portuguesa, que é a linguagem adequada, é o nível de linguagem adequado aí para esse tipo de comunicação. Veja que eu não estou falando de jargão aqui, não, é formal, formal, informal. Tá? Então, no caso, por exemplo, quando você conversa aí com alguém da família, o grau de intimidade é muito grande. Então, por isso que normalmente a tendência da linguagem é ser informal. Por exemplo, você não vai escrever para, você vai escrever para. Você não vai escrever eu estou, você vai escrever tô. Então, aqui, ó, de maneira geral, eu estou explicando que formalidade é isso. Grau de intimidade aqui é mínimo ou inexistente entre emissor e receptor da mensagem. Então, só aqui essas expressões genéricas eu já explico muita coisa, já deixa muito claro que no caso a formalidade é justamente utilizar uma linguagem, tá, em que deixa essa distância entre emissor e receptor da mensagem, certo? Intimidade aqui mínima. Esses dois aspectos estão vinculados, uma vez que a formalidade de tratamento está relacionada à necessária uniformidade das comunicações. Logo, consoante o expresso no escopo do manual de redação oficial, o estabelecimento desse padrão, aqui ó, tenho que explicar o outro, não é isso? O estabelecimento desse padrão requer cuidado com todas as especificidades da redação oficial e que se cuide ainda da estética dos textos. Pronto, está aqui, você pediu, você sugeriu, certo? Então, tema que a banca já cobrou, tá? Vá que ela cobre de novo isso aí na sua prova. E texto pronto, mais ou menos o que você deveria fazer, ou seja, uma dissertação expositiva em que, tá, é abordado o tema aqui. Veja, é mais ou menos isso que você vai fazer nessa prova aí que é iminente, nessa prova que se aproxima, certo, gente? Então, eu espero que mais uma vez eu tenha ajudado você, espero que mais uma vez você possa se sair bem na prova discursiva, consiga fazer
tá uma excelente prova. Então quero mais uma vez agradecer a você por ficar até aqui e assistir mais esse vídeo que eu preparei. Muito obrigado, tá? E eu desejo a todos uma excelente prova.